Boa tarde, turminha. Estamos aí finalizando mais um material didático extra de vocês. Lembrando que essa apostila de gestão de pessoas não faz parte do curso de vocês, mas fazendo aula online, eu estou presenteando vocês aí com o curso de liderança. Acredito que semana que vem seja a última aula de gestão. Não sei se nós vamos voltar já às aulas presencialmente ou vamos ficar aí mais um tempo online. Semana que vem eu passo essa informação para vocês. Mas enquanto não tem essa informação, vamos dar continuidade aqui então. Para entendermos trabalho em equipe, vamos em primeiro lugar falar de grupo. Grupo. O grupo é conceituado como sendo uma quantidade de pessoas que se comunicam entre si durante um certo tempo, com o fim de realizar uma tarefa e que são suficientemente poucas para que cada uma delas possa comunicar-se com todas as demais de maneira dinâmica e direta. Quando a gente fala de grupo, e a gente pode perceber que não existe grupo de uma pessoa. O grupo ele é conceituado como com uma quantidade de pessoas que se comunicam por um determinado tempo. Por exemplo, na escola se fala, vamos montar um grupo para poder fazer determinado trabalho. Quem é o pessoal do grupo A? Quem é o pessoal do grupo B? Quem é o pessoal do grupo C? Por quê? Porque é momentâneo. São determinadas pessoas que estão ali para montarem alguma coisa, tendo uma comunicação por um determinado tempo. E às vezes, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, o grupo ele é formado especificamente só para aquilo. E o grupo morre depois de um determinado tempo. O aumento crescente da população e o surgimento da sociedade industrializada e urbana trouxeram para o homem uma série de novas necessidades anteriormente por ela desconhecida. Por essa razão, hoje vivemos uma época em que o fenômeno grupo ocupa importante lugar na pesquisa dos estudiosos. Se nós pegarmos para conversar com os nossos bisavós, com nossos avós, que os avós hoje eles são mais novinhos, mas se a gente pegar aí os nossos bisavós, eles vão falar que na época deles era braçal, era mais mão de obra, então era cada um por si, Deus por todos. Não tinha essa necessidade de ter grupos para chegar a um consenso, por exemplo. E depois, com essa nova era de globalização, o que aconteceu? A mão de obra passou a ser algo industrializado e trouxe a necessidade do homem que era desconhecido anteriormente. Essa necessidade que nós falamos, eu digo no sentido de se comunicar mais. Então eu preciso de grupos de pessoas para chegarem a uma necessidade pessoal, particular ou profissional, por exemplo. Um exemplo bobo, mas realista. Quando o pessoal vai em uma balada, quando o pessoal vai em um barzinho, normalmente eles estão em grupinhos. Tem um grupinho aqui, um grupinho acolá, um grupinho do outro lado, que é a necessidade de estar com alguém para se comunicar. Na sociedade complexa, o indivíduo participa de vários grupos,
Assim, durante um dia, o homem pode desempenhar os papéis sucessivos de marido, pai, empregado, freguês, membro de uma religião, clube, fazer parte de uma torcida organizada, pode inclusive já nascer pertencendo a um grupo. Na sociedade que nós vivemos hoje, quantos grupos de WhatsApp nós participamos? É grupo de escola, é grupo de família, é grupo de igreja, é grupo de amigos, é grupo de vizinhos. E dentro dessa sociedade, nós podemos participar de grupos de mães, grupo de pais, podemos participar de grupos de trabalho, podemos participar de grupo da igreja, podemos participar de grupo de clubes, até de grupos de torcidas, de time. Ou então, eu já nasci pertencendo a um grupo. De que jeito? Eu pertenço ao grupo da família tal. Eu já nasço sabendo que eu pertenço àquele determinado grupo. Só que, vamos lá. Todo grupo tem pelo menos uma estrutura e organização rudimentar, inclusive normas e regulamentações e uma base psicológica da consciência de seus membros. Não sei vocês, mas alguns grupos de Facebook que eu estou participando, antes de entrar no grupo, o administrador ele coloca todas as normas, todas as regras e passamos por uma base psicológica que seria perguntas. É um questionário na qual você responde e em cima disso os administradores do grupo irão analisar se você poderá pertencer ou não àquele grupo. Os grupos nascem, crescem, transformam-se, desenvolvem-se ou morrem em função de sua eficiência e na satisfação de seus membros. Vocês podem participar de alguns grupos de WhatsApp que estão mortos. Ninguém fala nada. Acho que até o grupo de vocês ele é meio quietão, né? Não fala nada. Ele está ativo, mas na verdade ele não está sendo direcionado com alguns questionamentos. E o grupo realmente a gente entende-se dessa forma. Ele nasce de alguma forma, por algum propósito. Ele pode ir crescendo de acordo com as pessoas que querem participar daquele grupo. Ele pode sofrer algumas transformações como regras, como normas. Ele vai se desenvolvendo de acordo com as ideias. E quando não mais satisfazer a necessidade de um dos seus membros, de alguns dos membros, ele vai morrendo aos poucos. Vou dar um exemplo rapidão para vocês. Uns 15 dias antes do meu casamento, nós resolvemos fazer um grupo de madrinhas. Fizemos o grupo, então nasceu-se o grupo de madrinhas. Foi crescendo conforme fomos adicionando as madrinhas do nosso casamento. Foi se transformando quando começaram a colocar as cores dos vestidos e aí de repente via que era igual, que não era igual, foi transformando nesse aspecto. Foi se desenvolvendo até chegar o dia. E depois que passou o casamento, por sua eficiência, não existiu mais, morreu. Por quê? Porque não tinha mais necessidade de ter aquele grupo. Equipe de trabalho. Uma equipe de trabalho surge diante da necessidade de execução de uma tarefa que necessite de mais de um indivíduo, com alguns princípios que a diferencia de um grupo, pois deve possuir espírito de equipe. O que é, então, uma equipe de trabalho? Ele vai surgir diante da necessidade de uma empresa, de um determinado número de membros, para que execute uma tarefa.
Porém, trabalho em equipe necessita de mais de um indivíduo. O que diferencia de um grupo é que a equipe de trabalho tem que ter o espírito de equipe, que nós vamos falar no próximo slide.